Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia a todos vocês. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Mais uma vez eu estou aqui, me dirigindo aí ao pessoal do grupo, né, Diálogos Espíritas, com mais um vídeo, né, ao vivo. Muito prazer, né, e como sempre agradecendo a presença de todos aqui nesse grupo. E eu quero gravar um vídeo hoje, fazer alguns comentários a respeito de um assunto muito delicado, sabe? Que algumas pessoas têm procurado lá no grupo e sobre esse tipo de assunto que é a perca de entes queridos, que é quando morre alguém da nossa família, né? Vamos usar essas palavras, quando morre alguém, quando desencarna alguém. Então eu vou tocar nesse assunto agora. Para isso, para poder responder, é muito complicado falar sobre isso. Porque quando algum familiar nosso, um ente querido nosso, desencarna, né? Falece, morre, é um momento muito dolorido, muito sofrido, né? É uma separação que para muitos parece ser uma separação perpétua, né? Infinita, que acabou tudo, você perdeu o seu ente querido, o seu familiar, para nunca mais ter notícia dele. Acabou, se virou pó. Mas isso não é verdade, né? O próprio Cristo mostrou a todos nós que depois da vida tem morte, né? Ele voltou da morte, ele ressuscitou naquela época pessoas que já tinham desencarnado, trouxe novamente a vida. Ele mostrou que não existe só o corpo físico, que dentro daquele corpo físico, que anima aquele corpo físico, é um espírito, que é a criação de Deus, né? Um ser inteligente, né? O espírito é um ser inteligente. E que ele não acaba, não. O espírito é eterno. Jesus mostrou isso, hein? Tem que ler lá nos evangelhos. E no Espiritismo, o Espiritismo nos traz muita consolação sobre isso. Nos traz muitos esclarecimentos. E eu estou aqui eu estava lendo aqui o Livro dos Espíritos, eu anotei aqui no papel para não ficar muito demorado. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 936, perguntam, né, aos espíritos, né? O Allan Kardec pergunta, né? Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes, que seriam, né, as dores de quem ficou, né, afetam os espíritos a quem se dirigem. Quer dizer, é como a nossa dor. Nós perdemos um ente querido, nós temos aquela dor, aquela perca. Como que isso afeta ao espírito a quem a gente está dirigindo o nosso pensamento, a quem a gente está dirigindo a nossa dor, né? Faleceu meu pai, minha mãe, como que eles ficam, né? Quais são as consequências, né, para aquelas pessoas que se entregam até mesmo à revolta, né? Aí tem uma resposta que eu dei uma resumida aqui. Eles respondem assim: o espírito é sensível às lembranças e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor uma excessiva falta de fé no futuro, de confiança em Deus. Por conseguinte, um obstáculo ao seu progresso e talvez ao reencontro. O que quer dizer isso aqui? Quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos, um pai, uma mãe, um filho,
se a gente permanecer ligado neles com sentimento de desconforto, de inconformidade, né, de tristeza, de revolta, isso vai prejudicar o espírito, porque o espírito ele sente e percebe o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então, se você se torna uma pessoa revoltada, que não aceita aquele desencarne, automaticamente você está passando para esse espírito uma dor. Veja bem, quando nós morremos, quando nós chegamos no plano espiritual, a gente não muda não, viu? Ninguém vira santo e ninguém vira outra coisa. Nós continuamos sendo o que nós éramos aqui, com os mesmos sentimentos, com o mesmo amor, com o mesmo carinho que nós tínhamos, né? Com as mesmas lembranças. Então, muitos espíritos, dependendo da sua evolução espiritual, eles ainda vão estar apegados às coisas materiais, né? Porque quanto mais evoluído é a pessoa aqui espiritualmente, melhor vai ser e mais rápido vai ser a recuperação dele, né? E a aceitação dele lá no plano espiritual. Agora, se a gente fica aqui, a gente não aceita, aí o meu pai ou a minha mãe está lá no plano espiritual, vai saber como que eles estão lá, né? Porque a gente não conhece a intimidade de ninguém, é somente Deus que conhece. Então a gente pode causar um sofrimento para eles, porque a gente começa a atraí-los com o nosso pensamento, com a nossa dor, com as nossas lágrimas, com as nossas lembranças, e isso vai causando neles, se eles não estiverem preparados, vai causando um sofrimento, porque o objetivo do espírito é ficar livre das coisas materiais. Espírito é espírito, matéria é matéria, tá? Agora, se nós os atraímos, eles sofrem, eles vão sofrer muito. Então, o que nós temos que fazer ao estar diante do desencarne de um familiar, de um ente querido, a gente ter a fé, a esperança de que a vida continua depois da morte. Porque Deus não ia criar um espírito simplesmente para acabar, para sumir. Não. Então nós temos que nos lembrar dos nossos entes queridos de uma maneira otimista, passando a eles, né, a nossa conformidade, né, que nós estamos conformados com aquilo. Tem pessoas que, após o desencarne de um ente querido, fica apegado às suas coisas. Por exemplo, eu gosto de dar uns exemplos bem práticos, né? Aí o José Antônio Marcelo, eu desencarnei. Aí os meus familiares, meus filhos, minha mulher aqui, fica aqui. Vem aqui no meu quarto aqui. Aquele armário lembra meu pai. Aquela televisão lembra meu pai. Aquele chinelo lembra meu pai. Aquela colher ali era ele que usava. Aquela plantinha era ele que mexia. Gente, não pode ser assim, porque você está atraindo o espírito para perto de você, e muitas vezes isso não pode ser, não é bom. Isso não é bom, porque você não sabe como que a pessoa está, o espírito está lá no plano espiritual. Desapegue-se das coisas que era daquela pessoa, daquele espírito. Desapegue-se. E é porque aquele espírito, ele pode, se ele não tiver esclarecimento espiritual, ele vai estar apegado às coisas dele aqui também, né? Aos objetos, às roupas. Então sabe o que você faz? Doe tudo isso. Doe. Mas dê isso
a outras pessoas, dê com amor. Sabe? Faz uma doação, porque aí o teu pai, tua mãe, teu filho lá, que está lá no plano espiritual, quando ele tiver consciência plena e esclarecimento, ele vai falar, ah lá, as coisas que eu tinha, hoje não preciso mais mesmo, mas doaram, fizeram alguém feliz. Isso vai fazer bem para eles. Então, aqui o que diz aqui no Livro dos Espíritos, quanto mais a gente se desapegar das coisas materiais e ligado ao Espírito, mais confortante vai ser para nós e para ele. Vai demonstrar uma fé em Deus, né? Uma fé na espiritualidade, porque a gente continua vivo. Se você continuar preso ao teu ente querido que desencarnou de maneira pessimista, desequilibrada, você vai estar fazendo mal para você e para o espírito. Viu? Então, lembre-se do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu tio, da sua tia, não importa, mas lembra com carinho, tá? Lembra com uma saudade construtiva. Passe para eles coisas boas. Não mostre lágrimas de desconforto, não mostre lágrimas de revolta, mostre lágrimas de que você está aceitando, alegria, entre aspas, de que você está conformado com o que aconteceu, de que você não está revoltado com aquilo. Porque tudo que você pensar e falar e fizer, o Espírito vai sentir, porque o Espírito está vivo lá, está lá, e ele vai sentir todas as impressões que você passar a ele, porque ele age conosco com um pensamento. Então, quando você se dirige num ambiente onde ele frequentava, e você olha para aquele objeto ou aquele outro objeto, se você lembrar dele com tristeza, ele vai ficar triste. Ele vai ficar triste, sabe? Então, olhe para aquele objeto que ele tiver com você e fala assim, esse objeto me lembra meu pai, esse objeto me lembra minha mãe. Mas ele está bem, ele está bem. Sabe? É desse jeito. Mas foi a vontade de Deus que ele foi, porque tudo é determinado por Deus. Pronto, aí, agora se você ficar ali chorando, se lastimando, querendo ele de volta, meu amigo, você vai ter ele de volta sim. Mas se ele não for um espírito esclarecido e ainda muito preso à matéria, ele vai atrapalhar a tua vida e você vai atrapalhar a vida dele. Cada um tem um caminho, e o teu ente querido cumpriu a missão dele, mas não te esqueceu. E você tem que continuar o teu caminho para cumprir a tua missão. E também não esquece deles. Porque nós somos todos unidos por laços fraternais, né? Por uma família espiritual. Ninguém esquece ninguém, porque nada se acaba. Tudo prossegue, né? Então, se você acreditar que após a vida, ou melhor, me desculpe, que após a morte física existe vida, você vai conseguir ser mais feliz, você vai poder conseguir ajudar o teu ente querido que desencarnou, porque o teu ente querido continua te amando, sabe? E outra coisa muito importante, não importa o tempo que ele desencarnou, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, para o espírito não tem esse tempo. A espiritualidade é outro tempo. Então pode-se passar vários anos, né?
E você vai continuar sentindo a presença dele. Às vezes à noite você está assim lá no seu quarto, lá, está lá a oração, depois você lembra do teu pai, você lembra da tua mãe, você lembra daquela pessoa que desencarnou, né? Aí você sente aquele conforto, né? Porque eu mesmo aqui, às vezes acontece comigo, eu fico aqui, assim, eu recolhido, eu começo a sentir de repente assim, algo que me atrai e me dando assim uma calma, né? Como se tivesse alguém passando assim a mão na minha cabeça, sabe, fazendo um carinho. E geralmente eu vejo, né? Porque eu tenho a minha mediunidade. É meu pai. E de vez em quando ele vem e senta do meu lado aqui e faz esse carinho em mim. Isso me dá uma força tão grande, sabe? Então, mas para que isso aconteça, você tem que estar preparado para isso. Tá? Você tem que acreditar em tudo que Jesus falou. E o Espírito também tem que estar também numa posição boa de esclarecimento. Porque aí você vai ajudar ele e ele vai ajudar você. Vocês vão permanecer juntos, juntos. Deus não separa ninguém definitivamente. Vamos ler mais no Evangelho, tudo que Jesus ensinou. Que ali só tem coisas boas, que nos consola, que nos conforta. Tá bom? Não chore não chore de maneira desequilibrada e revoltante por um ente querido seu que desencarnou. Não. Ele não vai, isso não vai trazer ele de volta. Viu? Mas para que vocês se aproximem, e até mesmo para um futuro reencontro, né? Lá na espiritualidade, tem que haver a tua consciência de acreditar de que o Espírito prevalece. Acreditar no que Jesus nos falou e nos ensinou e nos mostrou. Vamos crer. Deus fez o Espírito para evoluir, jamais para destruir. Não é mesmo? Vamos ler o Evangelho direitinho, leia algumas obras espíritas, que vai ajudar muito vocês. E nós aqui do grupo estamos aqui para poder atender, esclarecer, como eu tenho feito com as pessoas que me procuram. Gente, Deus é amor. Jesus, que é o nosso mentor espiritual desse planeta, é amor. E Ele só quer ver a gente feliz. Essa separação via o desencarne, né, é temporária. Logo vai haver o nosso reencontro lá na espiritualidade. A gente vai se reencontrar lá de novo, lá, e vai ser tão gostoso, viu? E não importa os meios que nos levam ao desencarne, um acidente, uma doença, não importa a situação, mas tem que haver uma situação para que haja o desencarne, com dor ou sem dor, né? Barulhenta ou silenciosa, mas vai haver o desencarne, não tem como fugir disso. Jesus passou por isso, né? Sofreu, desencarnou, mas novamente ele voltou da espiritualidade e mostrou: permaneça vivo, porque o Espírito é eterno. Então vamos segurar firme na mão de Jesus Cristo aí, né? Para a gente alimentar a nossa fé, a nossa esperança e continuar a nossa caminhada aqui no planeta Terra. E estaremos sempre perto daqueles que nos antecederam ao retorno à pátria espiritual. Tá bom? Me desculpe se eu não fui muito claro, mas é um assunto bem complicado de se tocar, porque mexe com o nosso sentimento, né? Mas o seu ente querido continua te amando, querendo ver você feliz. E você também tem que estar do mesmo jeito, tá bom? Muito obrigado aí, fiquem todos em paz, fiquem com Deus. E mais uma vez, obrigado por participarem desse grupo aí. Jesus ama todo mundo, encarnado ou desencarnado, bom ou ruim,
branco ou preto, Jesus ama todos, porque Deus, Jesus, Ele não vê o corpo físico, Ele vê o espírito. Tá bom? Até mais e muito obrigado, viu? Fiquem todos com Deus e que a Virgem Maria, nossa mãezinha do céu, abençoe a todos também. Que assim seja.